O Oscar há tempos não é uma premiação meramente artística. Ainda que existam nas indicações filmes muito bons, fazendo uma análise considerando como ponto de partida e com exercício de muito boa vontade, ou seja, sem precipitações alarmantes sobre a problemática interferência política nas artes, e não o contrário, vale ressaltar, verifiquei que essa situação ficou mais evidente a partir de 2016, coincidentemente ou não, no ano da primeira vitória de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. Se não concorda comigo, está valendo liberdade de pensamento, expressão, sempre. Essa é a ideia principal desse vídeo. Mas vamos lá. Em 2017, o filme vencedor foi Moonlight, filme que também se tornou o primeiro com um elenco todo de negros, o primeiro filme de temática LGBT e o segundo filme de menor bilheteria americana, além do personagem principal explorar as dificuldades que ele enfrenta no processo de reconhecimento de sua própria identidade e sexualidade. Até esse momento, não se falava em obrigatoriedade, ou seja, cotas raciais nas produções, mas já inclinava-se esse discurso, deixando a arte abaixo da política de inclusão, ou suposta inclusão. Em 2018, A Forma da Água foi o grande vencedor, com 4 estatuetas. O longa levou os troféus de melhor filme e melhor direção para Guilherme Del Toro. Além de direção, de arte e trilha sonora, nessa edição falou-se mais no Trump do que qualquer coisa. Tudo era uma piada, inclusive em 2017 e 2018 o próprio presidente se manifestou de forma bem-humorada no Twitter, dizendo que ele era a atração principal. Foi um verdadeiro palanque de lamentações. E o fato de Guilherme Del Toro ser um mexicano a faturar a estatueta de melhor direção deixou o microfone aberto para um discurso extremamente político e anti-americano, logo na festa criada pelos americanos. É impressionante. Em 2019, o ganhador de melhor filme estrangeiro foi Roma, ou seja, um filme em branco e preto e oriundo de uma grande plataforma de streaming, a Netflix. Isso deixa claro que a academia queria passar uma mensagem que cinema não se limitava mais apenas a salas de cinema, literalmente falando. Sendo um filme com características de campeão, acho válida a mensagem, o que na minha modesta opinião não é o caso de Roma, quando comparado com muitos outros filmes, inclusive indicados à época. Acontece que Roma trata em seu roteiro essencialmente do conflito migratório México com Estados Unidos. Na ocasião, essa era uma das bandeiras mais fortes do então presidente e, diga-se de passagem, continua sendo, agora que ele conseguiu, se eleger novamente. O melhor filme, que é a premiação principal, ficou com O Guia, onde a sinopse é basicamente o seguinte: um segurança ítalo-americano é contratado como motorista de um pianista, músico negro de classe alta durante uma turnê pelo sul dos Estados Unidos. Eles devem seguir esse guia para levá-los aos poucos estabelecimentos que eram seguros para os afro-americanos. Aí, confrontados com o racismo, o perigo, assim como pela humanidade e humor inesperados, eles são forçados a deixar de lado as diferenças para sobreviver e prosperar em toda essa jornada. Perceberam a entonação em diferenças? Não sei vocês, mas eu achei, assistindo o filme, apesar de ter assistido 2 vezes, achei bem chato. Se você não está satisfeito, vamos analisar a premiação de 2020. O filme Parasita foi o campeão, inclusive de melhor direção. Nada contra filmes asiáticos,
Eu mesmo conheço ótimos filmes coreanos e foi lindo assistir a abertura deste mercado em Hollywood. Entretanto, basta uma conferência simples dos concorrentes para identificar que a mensagem da academia era mais importante do que a premiação à arte. E qual era essa mensagem? Era o seguinte: os Estados Unidos está aberto para filmes legendados e chega de patriotismo. E ainda em 2020 existiam dois filmes magníficos, o Coringa e Era uma Vez em Hollywood. No caso do primeiro, foi uma verdadeira obra de arte, mas teve sucessivos ataques na internet com mensagens contra a produção, dizendo que a obra fazia apologia à violência e glorificava o louco, o personagem principal. Porra, se a gente levar isso como um direcionamento fiel, a gente não assiste filme de estupradores, psicopatas em geral, traficantes, entre muitos outros criminosos existentes. E no caso do segundo, Era uma Vez em Hollywood, eu me arrisco a dizer que foi o filme que colocou o diretor Tarantino definitivamente entre os maiores da história. Além de um roteiro excelente, inclusive ele venceu na categoria roteiro adaptado. Esse filme ele possui um elenco pesadíssimo. Só para se ter uma ideia, os protagonistas são DiCaprio e Brad Pitt. Mas sequer cogitaram o Leonardo DiCaprio como favorito. E o motivo deve ser o entusiasmo de assistirmos os personagens principais descendo o sarrafo em hippies, os rebeldes sem causa, que ali apropriavam-se, né, de terras que não são deles. Compensaram dando o prêmio de melhor ator coadjuvante para o Brad Pitt. Agora, se a gente voltar um pouquinho no tempo, e falando em Brad Pitt, o filme 12 Anos de Escravidão foi o vencedor na categoria Melhor Filme em 2013, quando no Oscar daquele ano o filme só venceu essa categoria, exatamente essa maior. Não entrou nada de direção, roteiro, atores, mas a ideia era a seguinte: falou em escravidão, falou em negros. Então, logo, se nenhum ator negro levou a estatueta para casa, vamos homenageá-los com a estatueta maior e a estatueta coletiva. Afinal, nesse caso, a gente está falando de homenagens ou premiações? Homenagens, no caso, ocorrem durante a festa, na festa aos falecidos e contribuintes para o universo do cinema. Algo que me deixou particularmente muito feliz, porque eles colocam no telão e colocaram o brasileiro Eduardo Coutinho, que eu gosto muito do trabalho dele, colocaram lá no telão e é uma homenagem, não uma premiação. Outro exemplo bem interessante, em 21, o excelente filme O Som do Silêncio, mesmo não indicado, mesmo indicado, melhor dizendo, esse filme que fala sobre a surdez, ele, consequentemente, deixou uma mensagem contra o capacitismo e as melhores formas de lidar com a deficiência. E como o filme não venceu devido ao fato do filme Nomaland, né, Terras Nômades, ser extremamente exaltados por muitos, basicamente, por ter como tema a crise de 2008 e 2009, e o presidente então era o Bush, e o Barack Obama, queridinho de Hollywood, assumiu no ano seguinte, em 2009, para salvar a economia estadunidense. Entendeu a jogada? Entra Obama, follow the money, né? Siga o dinheiro. Já no ano seguinte, 22, o vencedor foi No Ritmo do Coração, um filme que trata da mesma temática do Som do Silêncio. Ele é um filme bonitinho, mas dentro de um desfecho muito clichê. Então, sendo assim, fica a questão: merecia mesmo? Ou novamente queriam realizar a inclusão, colocar a qualidade artística em segundo plano? Em 2023, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Esse, sinceramente, eu não me arrisco aqui a aprofundar, porque eu não consegui assistir até o final, não entendi nada, apenas sugiro que o fato de a opressão diante de uma personagem principal
uma imigrante chinesa, tem alguma relação com isso. O que me deixou espantadíssimo, embora eu não devesse ficar, né, perante o histórico. É fato, é um fato desse filme ter vencido, e é inusitado. Tinha ali o Nada de Novo no Front, o Espetacular, os Fabelmans. Esse último é sobre a vida do Steven Spielberg, que é o diretor desse mesmo filme. É uma obra rica de detalhes, memórias, simbolismo, e vale lembrar que o Spielberg perdeu para os diretores do filme Campeão, que fizeram jus ao nome, né? Tudo ao mesmo tempo em todo lugar. Agora a gente vai para 2024. Aqui a gente tem um cenário interessante, um marco. O saco dos espectadores começaram a encher, mesmo não sendo algo tão novo, começa-se a falar mais intensamente sobre o que eu estou questionando aqui nesse vídeo, e debate sobre o ativismo woke e suas ondas prejudiciais no mercado, eles se tornam evidentes aos olhos até mesmo desses menos esclarecidos, e ocorre um surto, vencendo o espetacular Oppenheimer, tendo como candidatos outros ótimos filmes, como por exemplo Ficção Americana e Anatomia de uma Queda, por exemplo. Sobre o Ficção Americana, inclusive, vale um vídeo exclusivo aqui. Eu amo esse filme. Mas, dito isso, temos agora 2025, o Oscar mais politizado de todos os tempos. É bom discutirmos isso para esclarecer como as coisas na cultura acontecem de maneira muito sutil. Outras nem tanto, mas penetram no inconsciente popular. Eu poderia falar assim, de muitos outros anos, Oscars, categorias, posso, né? Mas em outro vídeo. E seria bom a interação de mais pessoas. De qualquer forma, hoje, 2025, para finalizar, temos o Oscar mais politizado mesmo de todos os tempos. E vejam só, meus amigos, logo no ano de retorno de quem? De quem? Donald Trump, a Casa Branca, o malvadão antiprogressista, que já anunciou que contará com o apoio de Mel Gibson, Stallone, o John Voight, como embaixadores em Hollywood. O presidente eleito dos Estados Unidos disse que os atores terão o propósito de impulsionar os negócios do ramo. Porém, esse ano ainda não deu tempo para o propósito desse resgate identitário de Hollywood. De qualquer forma, teremos mais uma vez um filme de língua estrangeira concorrendo em duas categorias, melhor filme estrangeiro e melhor filme. No caso, esse filme é o Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles. E antes que alguém questione, eu não vou falar do Banco Itaú. O filme, assim como eu já disse em vídeo e postagens anteriores, independente de sua qualidade, é muito mais peça publicitária a filme de Oscar, dadas as entrevistas que a atriz Fernanda Torres e o próprio diretor têm dado para emissoras, principalmente fora do Brasil, os dois mentindo absurdamente, dizendo que o nosso atual presidente salvou o Brasil de um golpe, ainda por cima militar, enquanto estamos nesse momento vivendo uma real ditadura brasileira, não a militar, como a Fernanda Torres gosta de mentir para o mundo, mas sim uma ditadura do judiciário interferindo nos outros poderes e favorecendo o crime organizado, este que está instalado no executivo. Aqui eu não digo que a história contada em Ainda Estou Aqui seja uma falácia. O problema é que eles contam a história de uma ditadura do passado, mascarando a do presente. Eu já disse isso outras vezes, mas dado o momento vale ressaltar. E isso porque eles assistem o Brasil do alto de suas coberturas? Não. É falta de caráter mesmo, porque alguém com a sensibilidade cinematográfica na estirpe de Fernanda Torres, Selton Mello, Walter Salles e companhia não estão excluídos de informações. Pelo contrário,
Eles são financiados pelo sistema. E é importante dizer, eu não me refiro à Lei Rouanet. O filme não teve financiamento dessa lei de incentivo. Ele teve algo mais valioso, ele teve o apoio conceitual. Esse apoio faz cair o Pix muito mais rápido do que qualquer outro na conta. Entendeu a jogada? Eu não sei o que a Academia de Hollywood vai arrumar, porque vejam só, o prêmio, seja ele de melhor filme ou de melhor atriz, com absoluta certeza já estava ou está na mão de Emília Pérez, pelas seguintes razões: uma transexual concorrendo com mulheres cis, ativismo woke na veia. E o filme trata de uma situação, de uma história, né, de uma traficante trans que opta por fazer cirurgia de redesignação de gênero, mudando completamente sua identidade. O longa é falado em espanhol e inglês e se passa principalmente no México. Bom, o muro não está apenas entre México e Estados Unidos. Há muitos a serem construídos e muitos outros a serem derrubados. Então, após os entusiastas e torcedores de Fernanda Torres vasculharem os tweets antigos da atriz Carla Sofia Gascon, pegaram de tudo. Algumas coisas que realmente causam estranheza e outras que nitidamente são apenas opiniões. E nesse bolo todo existe até manifestação, incluindo George Floyd. E se alguém me perguntar, assim como já me perguntaram sobre essa questão, eu acho qualquer boicote válido. O que eu não admito e repudio é a censura. No caso do Oscar, as opiniões extra-filme não deveriam contar, e sim o conteúdo trabalhista, artístico, ou seja, de atuação. O filme é woke e, na minha opinião, muito aquém de filme indicado ao Oscar. Parece, em certos momentos, um folhetim do dia a dia mexicano, mas nessa situação a Fernanda Torres não se manifesta. Afinal de contas, ela se torna favorita, mesmo ao lado tendo a Demi Moore, que arrebentou em A Substância, e não tendo ao lado a Kate Winslet pelo trabalho em Lee. Vai entender, né? O filme brasileiro ele remete à ideia de que um país superou a ditadura, assim como, entre aspas, desastre Trump também pode ser. Agora vai explicar para um americano comum que um ministro do Supremo interfere na política do país, não cumpre o devido processo legal, julga e condena a revelia da Constituição, todos sem exceção, aparecem como popstar, se comportam como se fossem, muito mais que os verdadeiros astros lá do tapete vermelho. Por fim, agora de fato, eu tenho meus palpites, quem quiser é só me perguntar. Foi bom.